Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Pelo nome você já entende tudo. Você pergunta e nós respondemos. Esse programa nasceu da revista Pergunte e Responderemos de Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino que durante 50 anos publicou essa revista. Extraordinário. Foram quase 600 revistas. Eu tenho todas elas, tenho toda a coleção, porque é uma coisa extraordinária. Ok? Quando ele faleceu, ele parou de escrever a revista e nós pedimos autorização para o Mosteiro Beneditino no Rio de Janeiro para usar esse nome. Pergunte e Responderemos nesse programa. Isso já tem mais de 5 anos. E o Mosteiro deu autorização. Por isso nós temos esse programa Pergunte e Responderemos. Nem pensar que eu posso responder como Dom Estevão Bittencourt. Como dizia João Batista, não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Era um homem extraordinário. Sabia o grego, latim, hebraico. Tanto assim que a carta de São Paulo aos Coríntios, na Bíblia de Jerusalém, foi ele que traduziu do hebraico para o português. Não é fácil, né? Tá aí. Quero rezar com vocês uma Ave Maria. Vocês estão aqui em casa, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós para que a gente faça um programa bem de acordo com a vontade de Deus, com a doutrina da igreja, não haja erro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês todos que estão aqui. Estamos com a nossa casa lotada hoje, porque final de semana tem um acampamento aí, Livrai-nos do Mal, né? Muito importante. Padre Bruno Costa, Ironi Espuldaro, muita gente boa aí. Muito bem, temos aqui amigos de Magé, Rio de Janeiro. Só levantar a mão que o câmera ali vai mostrar a vocês. Ó. Magé, Itapetininga, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Varginha, Minas Gerais, Paula Freitas, no Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, São Paulo, Madureira, Rio de Janeiro, Guapimirim, Rio de Janeiro, está aqui bem na frente a família, Ourinho, São Paulo, São José da Lapa, Minas Gerais, Pará de Minas, Minas Gerais, Mesquita, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, está aqui, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Goiânia, Goiás, Santa Helena de Goiás, certo? E Canoas, no Rio Grande do Sul. Beleza, sejam bem-vindos. Canção Nova os acolhe de braços abertos e nós aqui também no nosso programa. Sejam bem-vindos. Quero mostrar aqui este livro publicado pela editora Canção Nova. Evandro Nunes, Se Tu Queres, Senhor, eu quero. Né? Porque fazer a vontade de Deus é a sua melhor escolha. Está aqui. No prefácio do Frei Gilson, no livro do Evandro. Evandro está aqui, olha, né? Casado, pai de 4 filhas, membro da Renovação Carismática na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Está aí, tem uma vivência longa, né? E um livro publicado pela editora Canção Nova, ok? Quero aproveitar para mostrar aqui o seguinte. Eu recebo muitas perguntas aqui ligadas à Bíblia, problema de família, respostas que estão no catecismo. Então, é por causa dessas perguntas que eu escrevo livros e gravo, às vezes, alguma coleção de curso. Então, gravei 4 cursos. Um deles, não é, sobre o catecismo da Igreja Católica. É um curso de 40 horas, onde eu explico o catecismo da Igreja Católica. Vocês vão ver uma caixinha, porque aqui vem uns 10 CDs, para você colocar aí no carro, colocar no aparelho, ouvir. Um curso bíblico de 100 horas, onde eu explico cada um dos 72 livros. Aqui tira muita dúvida, muitas dúvidas, você pode tirar aqui, tá? Um livro de história da igreja, muito importante entender a história da igreja. Aqui são 100 horas também, e também eu escrevi 3 livros de história da igreja.
a idade da igreja antiga, idade média e idade contemporânea. É mais ou menos 1.500 páginas, porque é o curso de História da Igreja que eu dou no Instituto de Teologia da Canção Nova. E aqui para quem gosta de ouvir, ok? E um curso também onde aparece muita dúvida sobre namoro, família, casamento, separação. Um curso sobre família. 25 horas de gravação, explicando desde namoro até a viuvez. Como eu já passei por todas essas fases da minha vida, né? Estou na última delas. Então, um pouco da minha experiência também está aí. Muito bem, vamos responder as perguntas que chegaram primeiro pelo Facebook, ou então chegaram pelo telefone. Eu quero dizer aqui até que você pode usar o e-mail, que é pergunteresponderemos@cancionova.com, para mandar sua pergunta. Pode usar também o facebook.com/pergunte e responderemos com um CN no final, facebook.com/pergunte e responderemos CN no final. E também você pode usar o Instagram, que é @pergunte e responderemos, e o telefone que todo mundo conhece, 12 31 86 2600, que hoje também está no WhatsApp, 12 31 86 2600. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram. O Rodrigo Paganotti pergunta o seguinte: qual a idade ideal para que as crianças façam a primeira comunhão? O Rodrigo, a igreja fala, o Código de Direito Canônico diz que a ideia ideal é quando a criança passa a ter o uso da razão. Normalmente, aí pelos 8 anos, né? A igreja atrasou um pouquinho, às vezes as crianças hoje fazem primeira comunhão com 9 anos, 10 anos. Eu tinha 7 anos de idade. A partir do momento que a criança começa a entender o que é a Eucaristia, o que é o pecado, ela pode fazer primeira comunhão. E eu quero mostrar um livro aqui, muito interessante, Eucaristia, o Pão da Vida Eterna. Esse livro foi escrito por um bispo italiano, chamado Raffaello Martinelli. Esse bispo, ele foi assessor do cardeal Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI, no Pontifício Conselho de Catequese do Vaticano durante mais de 20 anos. Escreveu um livro extraordinário, tudo ilustrado, para explicar para a criança, não é só para criança não, para jovem até para adulto, viu? O que é a Eucaristia, ponto por ponto, explicando tudo da missa, sabe? É a coisa mais maravilhosa que eu já conheci de preparação para a Eucaristia, né? O Dom Raffaello Martinelli está aqui. Esse livro, né, nós fomos buscar lá na Itália. Ele autorizou a publicação no Brasil, sem cobrar direitos autorais. Ele fez esse livro aqui para os 7 sacramentos. Ele fez do batismo, da crisma, tudo. Por enquanto, nós traduzimos esse. Mas, se Deus quiser, a gente pensa em traduzir também o da crisma, da confissão e etc. Muito bem. Marcelo Januário. Marcelo pergunta o seguinte: qual deve ser a nossa relação com os textos apócrifos? Devemos conhecê-los e estudá-los? O que são os apócrifos? Os apócrifos são aqueles livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia. Quem montou a Bíblia foi a igreja, desde o primeiro século. A igreja é a mãe da Bíblia. Por quê? A Bíblia não tem um livro que traga o índice da Bíblia. Não, a igreja que fez o índice da Bíblia. Só de evangelhos, a igreja tirou 80 evangelhos, não deixou entrar aqui, só deixou 4. Por quê? Porque eram apócrifos, ou seja, tinham erros, ou fantasias, ou heresias. Veja a importância da igreja. Ela montou a Bíblia. Como diz o padre Paulo, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo, não. A Bíblia foi montada é a igreja que garante para nós que esses 72 livros aqui são inspirados pelo Espírito Santo. Quem não acredita na infalibilidade da igreja, não devia ler a Bíblia. Ok? É uma conclusão matemática que a gente chega. Então, há muitos apócrifos. Eu escrevi uma coleção de 3 livros, quando eu comecei o programa Escola da Fé, há mais de 25 anos, 3 livros que mostram o que é importante para a igreja, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Aqui estão as 3 colunas
onde a igreja se apoia. Nesse volume 2, que é a Sagrada Escritura, aqui eu falo dos apócrifos, né? E aqui eu mostro, por exemplo, uma coisa muito interessante, só para vocês terem uma ideia rápida, né? Por exemplo, só de Atos tinha mais de 7, só ficou um, o escrito por São Lucas, né? No Antigo Testamento, mais de 30 livros foram retirados. Não sei se você consegue dar um close aqui, nessa... Só para ter uma ideia, a quantidade de livros do Antigo Testamento que a igreja retirou. Está bom aqui? Olha aqui. Referência ao Antigo Testamento, né? Jubileus. Olha quantos livros foram retirados, que a igreja não deixou entrar na Bíblia. 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó. Tudo isso queriam colocar na Bíblia. A igreja disse, não é inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que é que tem essa iluminação do Espírito Santo para dizer se o livro é canônico, inspirado ou não? E continua, olha aqui vocês vão ver aqui, ó, sobre os evangelhos. Olha quantos evangelhos que existiam. Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Pseudo Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de segundo os egípcios, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu. Espera aí, mas tem o nome do apóstolo, mas não é. Alguém colocava o nome do apóstolo, mas não foi o apóstolo que escreveu. Gente, ia lá, ó, século II, século III, anos 100 e pouco. Ó, outros assuntos, Atos, olha que Atos quantos que tinham. Então, agora, a pessoa pergunta ali, o que é importante? Eu posso ler? Posso. Agora, não leia como se você estivesse lendo a Bíblia. Porque tem erro, tem heresia, tem fantasia. Tem coisas interessantes. Por exemplo, foi de um livro, de um evangelho desse apócrifo, que a igreja tirou, entendeu que os pais de Nossa Senhora são São Joaquim e Santa Ana. Não está na Bíblia. Então, tem dados históricos em alguns apócrifos que são válidos. Entenderam? Mas não tem doutrina. Aí não. Então, isso que é importante de entender. Certo? Pode ler? Pode ler. Com cuidado. Com discernimento. Certo? Para não embarcar aí numa doutrina errada. Muito bem. Juliana Silva. Se alguém comunga pela manhã e mais tarde se embriaga, comete um pecado? Claro que comete. Não porque comungou de manhã, porque encheu a cara. Encheu a cara é pecado, com comunhão, sem comunhão. A gente não pode prejudicar a saúde. Tá certo? É pecado prejudicar a saúde, independente de ter comungado. Eu acho que agrava a pena, né? Porque se comungou, devia manter uma vida espiritual mais. A gente comunga com a intenção de quê? De ser santo. A comunhão não pode ser uma rotina. Não. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, naquele livro fantástico dele, chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso de Ligório diz assim, ninguém é digno de comungar, ninguém, mas o Cristo quer vir a nós. Então, a gente tem que comungar com as disposições necessárias. O que ele chama de disposições necessárias? Você está em estado de graça, não ter pecado mortal, você querer ser cada vez melhor, você querer buscar santidade, você querer trabalhar pelo reino de Deus, são as disposições necessárias. Agora, quem comunga de manhã, à tarde enche a cara, não está querendo ser santo, né? Pelo menos não parece, né? Tá ok. Eu escrevi um livrinho, por isso que eu escrevo, né? Como preparar-se para comungar. Depois, como comungar bem, fazer ação de graça depois. Entenderam? Que orações eu devo fazer antes de comungar, depois de comungar? Como é que eu devo participar da Santa Missa? Isso ajuda, né? Simone de Ubatuba, em São Paulo. Posso catequizar minha filha em casa, ao invés de enviá-la a um catequista? Simone, combina isto com o sacerdote, o seu pároco. Se o pároco achar que você tem condição de catequizar sua filha, sem precisar mandar para a catequese da igreja, tudo bem. Mas aí, o pároco é que é responsável por uma criança receber a Eucaristia. Ele vai dizer, você acha que a criança está preparada ou não? Então, aí conversa com ele.
quando eu fiz primeira comunhão, me lembro direitinho, eu ia na casa de uma senhora que me preparava. Eu tinha um catecismozinho pequenininho de pergunta e resposta, ela marcava as lições, eu guardava, ela tomava as lições, me explicava. Pronto. Então aí, converse com o pároco, tá? Muito bem. Luiz Augusto, qual é a posição da igreja sobre a teologia da libertação? É certo afirmar que atualmente tornou-se uma ideologia partidária? Olha, eu vou mostrar aqui um livro que eu escrevi, que não foi eu que escrevi. O que quer dizer isso? Eu só copiei uma série de artigos sobre teologia da libertação e coloquei aqui. Por isso que tem um org aqui. Esse org quer dizer organizado por mim. Não é nada meu. O primeiro artigo que tem aqui, muito interessante, foi escrito pelo Papa Bento XVI. E ele chamou de Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Aqui ele fala da teologia da libertação de cunho marxista, que incentiva a luta de classe, incentiva a violência. Aí o cardeal é radicalmente contra. Ele fala o seguinte, que a teologia da libertação, essa de cunho marxista, ele fala, é a pior heresia que houve na história da igreja. Por que ele fala isso? Porque ele diz assim, está escrito aqui, quem quiser pode ler. Ele diz assim, que enquanto uma heresia erra num ponto da doutrina, a teologia da libertação erra em todos os pontos de doutrina. Por quê? Porque cria um cristianismo falso. Revira a fé no avesso, ele fala. Entende? Muda a catequese, muda a moral, muda a liturgia, muda a exegese, muda a hermenêutica, cria um cristianismo falso. Por quê? Porque ele tira Deus do centro da teologia e põe o homem. Entenderam? Então João Paulo II um dia disse, não é uma teologia, é uma sociologia. Então, como teologia, é perigoso. Agora, eu não quero dar minha opinião. Tem aqui um documento do Papa João Paulo II sobre o assunto e outros documentos. Então, quem quiser aprofundar, tem um livro aí, né? Não tem nada meu. É só livro, artigos escritos por cardeais, por bispos, por etc. Não identificar. Tem gente que pede para não ser identificado, a gente respeita, certo? Sou casada, desejo engravidar, ao contrário de meu esposo, que, além de não querer filhos, insiste no uso do preservativo. Estou decidida a não me relacionar intimamente com ele dessa maneira. Eu posso me recusar ao meu marido, cometo algum erro, seja religioso ou moral. Engraçado, antigamente essas perguntas eram feitas no confessionário, né? Agora fazem por perguntas que responderemos. Não sou padre, não posso perdoar ninguém. Não é verdade. Olha, gente, cai umas batatas quentes aqui, que vocês não sabem o que eu tenho que segurar aqui. Mas vamos colocar um pouco de luz aí na questão. Primeira coisa, quem se casa não pode se negar a ter filho. Por quê? Terceiro juramento que a gente faz no altar. Vocês querem se casar? Sim. É de livre e espontânea vontade? Sim. Promete fidelidade um ao outro? Sim. Promete receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Como é que agora não quer ter filho? A igreja não vai dizer se você deve ter um ou se você deve ter 10, ou 5, como eu. Vocês que vão decidir. Mas não pode se negar a ter filho. Tem casal que não consegue ter por questão de infertilidade, aí não tem nada a ver. Mas o casal não pode se fechar a ter nenhum filho. Casou é para ter filho. Ajoelhou é para rezar. Entendeu? Ninguém ajoelha à toa. Ajoelhou é para rezar. Casou é para ter filho. Então, a primeira coisa que o marido está errado é aqui. Segundo ponto, obriga a mulher, ele usa preservativo. É outra coisa que a igreja não concorda. Então, ela pergunta se ela pode se negar a ele. Complicada essa história, né? Eu penso o seguinte, que se ele força a usar preservativo, eu acho que ela tem o direito de se negar. Por quê? Porque algo que a igreja não concorda. Entenderam? Olha, eu escrevi um livro sobre essas coisas. Vida sexual no casamento. Por que eu escrevi esse livro?
Coloquei aqui a cor vermelha aqui para dizer, ó, cuidado. Quando acende a luz vermelha. Mas falando sério, porque eu recebo muita pergunta desse tipo, e o pessoal não sabe a quem perguntar. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar o assunto, escrevi um livro, levei para o meu bispo, Dom Benedito Beni, que agora é o administrador apostólico, ele deu um imprimatur. Imprimatur quer dizer o quê? Autorização para publicar. Eu falei para Dom Beni, olha bem esse livro. Eu só publico se o senhor deixar. Pode publicar. Botou o chamegão dele aqui. Está aqui a assinatura dele. Entenderam? Então, o pessoal pergunta, como é que tem que ser um ato sexual de um casal cristão? O que pode, o que não pode? Eu respondi aqui. Não vou falar aqui agora não, porque senão vai ficar... Não tem essa pergunta aqui. Mas é sério, essa questão... A vida sexual do casal é algo muito importante, porque o sexo foi feito para o casal, ninguém mais. O único lugar que a igreja aceita a vida sexual é no casamento, ponto. Nem antes do casamento e nem fora do casamento, só no casamento. E ali vamos gerar os nossos filhos, é sagrado, é maravilhoso. Então, aqui nesse caso, né, eu coloco o seguinte, eu aconselharia você, numa confissão, a colocar isso para o padre. Opinião minha, salvo o melhor juízo, eu penso que não é pecado ela se negar ao marido se ele não quer ter filho e quer usar preservativo. Salvo o melhor juízo. De repente, um sacerdote autoriza, um bispo autoriza, eu sou leigo. Darcy Leite, onde encontramos no texto bíblico que o homem pode vir a ser santo. Deus manda ser santo. Lá no livro do Levítico, capítulo 11 do Levítico, já no Antigo Testamento, né? Deus fala para Moisés, sede santos porque eu sou santo. Ora, se Deus manda a gente ser santo, é porque a gente pode ser santo. E por isso que tem mais de 20 mil santos canonizados na igreja. Sabiam disso? Mais de 20 mil santos que a igreja garante que está no céu. É claro que tem muito mais. Porque tem muitos santos que a igreja é anônimo, eles nem sabem o nome. Então, é possível ser santo. E depois São Pedro, lá na primeira carta dele, repete. Há exemplo daquele que vos chamou a santidade, sede santos, porque eu sou santo. Eu até escrevi um livro, ver se ele está aqui. Está aqui. Sede santos. Por quê? Porque é a vocação de todos nós. Gente, ser santo não é só para os padres, as freiras e os carmelitas. Não. Ser santo é vocação de... Sabe, olha, eu tenho um livro, não está aqui não, que eu publiquei, de 12 casais que foram canonizados. Casais. O último foi os pais de Santa Teresinha, que aliás é o único casal que foi canonizado no mesmo dia. Um livro que tem 12 casais santos, está publicado aí. Quer dizer, então, a santidade é para casado, é para solteiro, é para padre, é para todo mundo. Por isso, sede santo. Por quê? Porque se a gente não for santo, a gente não chega no céu. Sabia disso? Por que existe o purgatório? Quem daqui vai morrer 100% santo? Levanta a mão. Eu abaixo as duas. Mas então como é que faz? Só entra santo no céu. Então nós vamos se encontrar lá no purgatório. Lá a gente vai se purificar. O que não deu tempo de purificar aqui, o catecismo fala, parágrafo 1030, aqueles que morrem na amizade de Deus. Eu sei que todo mundo aqui vai morrer na amizade de Deus. Senão vocês não estavam aqui. Se vocês não fossem amigos de Deus, vocês não estariam aqui. Vocês estariam lá em outro lugar. Os que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma purificação na sua alma, no estado que a igreja chama de purgatório, para atingir a santidade perfeita e poder entrar em comunhão com Deus. Porque ninguém pode entrar em comunhão com Deus sem ser santo, porque Deus é santo, santo, santo. Entenderam? Por isso que a gente precisa rezar muito pelas almas do purgatório, porque elas não podem mais fazer nada por elas mesmas, somos nós que fazemos por elas. A missa que você oferece, a indulgência que você oferece, a esmola que você oferece, o terço que você oferece,
os sacrifícios que o Senhor oferece pelas almas, é que faz almas purificar. Entenderam? E ir para o céu. Está aí. Quem quiser aprofundar isso, eu tenho um livro sobre purgatório e tenho um livro sobre indulgência. Vale a pena. Sabe, gente, eu escrevo há mais de quase 30 anos que eu escrevo. Por que eu escrevo? Porque faz 40 anos que eu estou fazendo programa. Na rádio, agora na TV. E essas perguntas, eu respondo pergunta há 40 anos. Então, eu sei onde é que o povo precisa de orientação. Agora, claro que eu escrevo em cima do que a igreja ensina. Eu não vou escrever da minha cabeça, de jeito nenhum. E sempre levo para o bispo dar autorização. Porque o Código de Direito Canônico obriga que livro de doutrina tem que ter o imprimatur do bispo. Então, se vocês pegarem os meus livros, vocês vão encontrar aqui a assinatura do bispo. Eu não faço, olha aqui, esse sobre liturgia, assinatura do bispo aqui, Por quê? É uma garantia para a gente que é leigo. Você que é leigo, que escreve livro, leva para o seu bispo. Por quê? Porque se alguém disser assim, você escreveu um negócio errado aqui. O bispo autorizou. Tá certo? Opa! Quer coisa melhor para proteger a gente? E proteger os outros também e não aprender coisa errada, né? Muito bem. Outra pessoa que não se identifica. No rito romano, durante as celebrações dominicais, é permitido que um seminarista proclame o evangelho, realize homilia e os trabalhos finais da comunhão? Não. Vamos mostrar que não. Vocês estão vendo esse livro aqui? Para entender e celebrar a liturgia. Aqui eu tenho um documento chamado Redemptione Sacramento, que é um documento do Papa João Paulo II, que diz como é que a missa pode ou não pode ser celebrada. Redemptione Sacramento. E eu vou ler para vocês o que está escrito aqui no parágrafo 63 e 64. 63. A leitura evangélica, a leitura do Evangelho, que constitui o momento culminante da liturgia da palavra, nas celebrações da Sagrada Liturgia, reserve-se apenas ao ministro ordenador, padre e diácono e bispo, ok? Por isso não está permitido a um leigo, embora seja religioso, é o caso do seminarista, é leigo ainda, proclamar a leitura evangélica na celebração da Santa Missa. Então, leigo não pode ler o Evangelho na missa, de acordo com o documento. Nem tampouco nos outros casos, nos quais não seja explicitamente permitido pelas normas. Quando é que é permitido? Por exemplo, um padre não consegue ler, né? Vocês sabem que tem padres, às vezes, que é até cego, né? Que se for ordenado um padre cego, aí, claro, ele pede para alguém ler. Aí, é uma exceção, né? Outra coisa, a homilia, número 64, a homilia que se faz no curso da celebração da Santa Missa é parte da mesma liturgia. Será feita normalmente pelo mesmo sacerdote celebrante, ou ele se delegará a um outro sacerdote concelebrante, ou às vezes, de acordo com as circunstâncias, também ao diácono, mas nunca a um leigo. Homilia, nunca a um leigo. Está aqui, Redemptione Sacramento, número 64. Entenderam? Então, não pode. Silvana Faria, é diferente, veja bem, quando vai fazer a celebração da palavra, que não é missa. Aí vai o ministro da Eucaristia, fazer uma celebração da palavra, uma capela. Aí ele pode fazer uma explicação do Evangelho. Aí não é homilia, como na missa. Mas na missa está caracterizado aqui que não pode, não deve. Certo? Sabe, gente, as normas da igreja são para a gente cumprir. Tem gente que fala assim, o senhor é muito liturgista demais. Isso é liturgismo. Peraí, por que a igreja faz as normas? É de brincadeira? Não, é para a gente cumprir. Então vamos cumprir. Certo? Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta bem rapidamente. Certo, Léo?
Muito bem, já de volta com o nosso programa, quero mandar aqui um aviso muito importante. Vocês sabem que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Como é que a Canção Nova mantém um sistema que gasta 20 a 25 milhões por mês? Rádio, TV, internet, casas de missão no mundo inteiro. Como é que a Canção Nova consegue isso? Com a sua ajuda, a providência divina. Deus bate no seu coração, você enfia a mão no bolso e ajuda a Canção Nova. E chama-se providência divina. Tá certo? Então a Canção Nova pede a você que ajude. Você pensa que a Canção Nova gasta muito, 25 milhões por mês? Gasta nada. Se você for ver quanto gasta as outras TV aí, Band, Record, etc, você vai ver que gasta 100, 200 milhões por mês. Ou muito mais. Que tem apresentador que ganha R$1 milhão para fazer um programa. Aqui ganha 1 milhão de muito obrigado. E 1 milhão de Ave Maria. Entenderam? Mas, ó, vocês estão vendo aqui 3 câmeras aqui. Quanto custa uma câmera dessa? Uma fábula. Pelo menos 15 pessoas trabalham para que esse programa chegue na sua casa. Porque tem um pessoal daqui. Vocês viram o Rafael que saiu daqui, foi lá para a ilha de produção. Tem a Renata ali, que é a produtora do programa. Só aqui no estúdio tem 5. Tem mais ainda, tem uns meninos lá atrás que cuidam de outras coisas. Entenderam? Esse povo todo não vive de vento, né? Esse povo todo se alimenta, é casado, tem filho. Olha o Léo aqui, o Léo está rindo ali. Né, Léo? Ser casado dá para rir, para chorar. Mais rir do que chorar, viu, Léo? Mas, entendeu? Então a Canção Nova precisa da nossa ajuda. E olha, você vai ser abençoado por Deus por isso. Não estou falando de teologia da prosperidade, Deus vai te dar um carro novo, uma casa. Não. Deus vai te dar bênçãos. É mais importante a paz na nossa casa do que o dinheiro no bolso. É mais importante a saúde nos teus filhos do que o dinheiro no bolso. A paz. A paz que supera todo o entendimento de São Paulo. Está aí. Muito bem. Então aqui o cartão de crédito mensal. Hoje você pode ajudar pelo cartão de crédito. Entendeu? Sabe como é que eu pago o meu dízimo? Aqui, para a Canção Nova, lá para a catedral onde eu assisto a missa todo dia, tem umas irmãs carmelitas descalças que eu ajudo. Dia 10, eu pego meu cartão de crédito, né? Ou no celular, eu pago pelo celular, pelo cartão de crédito. Você pode fazer já a Canção Nova hoje. Está aqui, ó. Quem ainda não é sócio, ou quem é sócio por boleto bancário, pode optar por doar mensalmente pelo cartão de crédito. Ok? É uma maneira simples, prática, segura, de você ajudar a Canção Nova. E como é que funciona? Para quem ainda não conhece, é como um sistema de assinatura, tá? Onde o valor escolhido chega diretamente na fatura do seu cartão todo mês. Do jeito que você compra com o cartão de crédito numa loja, você vai fazer a contribuição para a Canção Nova. Vem na sua fatura mensal. Se tiver dúvida, telefona para cá, alguém vai te explicar. Telefone 12 31 86 2600. Ou então, você entra aí, né, no site clube.cançãonova.com. Lá também tem as explicações. Certo? Vamos para o céu juntos. Pergunta que chegaram por e-mail. Maria Aparecida, existe algum pecado que não pode ser perdoado? Maria, Jesus diz que o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Mas não é um pecado assim como outro qualquer, matar, roubar, não sei, abortar, não é. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É o endurecimento do coração. A pessoa não quer se converter. Deus quer dar a graça do perdão, mas ela não quer. Ora, se não quer, acabou. Não é que falta misericórdia a Deus, falta abertura para receber a misericórdia. Ok? Olha, eu gosto de ler, aqui no Catecismo, parágrafo 982, no Catecismo, é uma citação que eu acho muito bonita, porque tem gente que pensa assim, meu pecado é grande demais, meu pecado não tem mais perdão. Eu tinha um amigo que dizia assim, não vou à missa não, meu pecado não tem perdão. Eu digo, que isso, cara? Seu pecado
é pior, pesa mais do que o sangue de Cristo? Cristo derramou sangue para você perdoado. Não tem pecado. Olha o que diz aqui o parágrafo 982, vale a pena ler. Vou até pedir para dar um close aqui, ó. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Ok? Não existe ninguém, por mais culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Está aí. A pessoa arrependeu, vai lá no sacerdote, é de graça. De graça para o sacerdote, mas para o Cristo custou a cruz. Eu gosto de contar uma história, né? Quando eu era diretor do campus da USP aqui em Lorena, eu tinha um funcionário, amigo de grupo de oração comigo, eu dizia, tudo bem, Celso? Ele dizia, professor, falar a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu achava engraçado, né? Mas, ô Celso, pecado você vai no padre é de graça, porque Jesus já pagou na cruz o seu pecado. Agora, a dívida, meu amigo, lá no banco, ninguém morreu na cruz por causa de você, não. Lá você vai chorar. Lá tem juro e correção monetária. Estão vendo como é que Deus é bom? O pecado é de graça. Por isso que fala graça. Graça é alguma coisa que Deus dá de graça, não cobra nada, mas o Cristo pagou. Juliana Sampaio, de que forma posso me aprofundar na temática dos conselhos evangélicos? Pobreza, obediência e castidade. Juliana, é o caminho da santificação, né? Porque santidade existe para todo mundo, para o solteiro e para o casado, né? Pobreza não quer dizer que você vai viver na miséria. Pobreza é você ter o que precisa para viver sem esbanjar, né? Eu tinha um velho professor que dizia, ser rico não é ter muito, ser rico é precisar de pouco. Precisar de pouco. Obediência. Olha, são as virtudes, né? E outras virtudes que levam a gente à santidade, né? Esse livro que eu mostrei, Sede Santos, olha, é um belo caminho para a santidade. É o que a igreja nos caminha. Qual é o caminho que a igreja oferece para a gente? A Eucaristia, a confissão, a oração, a palavra de Deus, os sofrimentos da vida. Tudo isso nos põe no caminho da santidade, né? Está aí. Silvana Costa, quando chegamos atrasados na missa, podemos comungar? Silvana, pode. Desde que você não tenha chegado na missa por preguiça. Se você chegou atrasado, porque não teve jeito, perdeu o ônibus, atrasou, choveu, você chegou, pode comungar. Por que pode? Porque a comunhão pode ser recebida fora da missa. O ministro não leva a comunhão lá para o doente? Ele não se leva a missa lá para o doente. Então não é proibido a pessoa comungar. Agora, veja bem, claro, o ideal é você assistir a missa inteira, lógico. No domingo, se você perdeu uma parte da missa, você chegou, o padre já estava lá na oração, por exemplo, da comunidade dos fiéis. Você não viu as leituras, não viu a homilia, você assistiu a oração eucarística. A missa vale, porque o centro da missa é a oração eucarística. Mas você depois precisa ir em outra missa para assistir pelo menos a parte que você não assistiu. Certo? Outra coisa, que está aqui na Redemption do Sacramento, está aqui no Código de Direito Canônico. A gente pode comungar 2 vezes durante o dia, no mesmo dia, se você participar de 2 missas. Se você comungou numa missa e depois você foi numa celebração da palavra que não é missa, você não pode comungar. Mas se você for em 2 missas, você pode comungar nas 2. Entenderam? Gente, isso está aqui, ó, no documento da igreja, certo? Até 2 vezes a gente pode comungar desse jeito. Não identificado. Como se explica Jacó ter apoiado sobre uma mentira e com a ajuda de sua mãe? Qual o real ensinamento dessa passagem? Essa passagem de Gênesis 27, 34, é aquela passagem seguinte, que os patriarcas passavam, né, a herança, vamos dizer assim, a aliança, para o filho mais velho, né?
Então, Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, né? Mas a mãe gostava mais do Jacó do que do Esaú. Então tapeou o velho Isaac, colocou as roupas do Esaú no Jacó, e enganou, de modo que Isaac deu a bênção a Jacó. E ela mentiu para o Isaac, para o esposo. A Rebeca mentiu para Isaac, né? Que quem estava ali era Esaú, não era Jacó. Ela mentiu. Os homens erram, as mulheres erram. Mas Deus aproveitou essa mentira, e Deus sabe do mal tirar o bem. Então Deus fez a descendência sair a partir de Jacó. Daí surgiram os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Por isso que são 12 apóstolos, os 12 apóstolos são sucessores das 12 tribos de Israel. Então vejam bem, até uma mentira, Deus sabe do mal fazer o bem. Sabe, gente, Deus é tão bom, que Deus sabe do mal tirar o bem. Vejam outra coisa interessante. Um dos filhos de Jacó, né, José do Egito, foi vendido pelos irmãos. Que coisa horrorosa, né? Os irmãos venderam o irmão menor, que era santo. Queriam matá-lo no deserto. Mas passou uma caravana de egípcios, levaram ele para o Egito. E não é que esse menino se tornou governador do Egito e salvou o povo judeu da fome? Olha, de uma desgraça. É por isso que a gente não pode se apavorar com as coisas, com o sofrimento da vida. São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transformou aquela desgraça dos irmãos, vendeu um irmão para salvar o povo mais tarde da fome. A maior desgraça que houve na história da humanidade, qual foi? Os homens pregarem Cristo na cruz. Tem coisa pior do que isso? Os homens pregarem Deus na cruz? Mas, no entanto, daí saiu a maior graça para toda a humanidade. Fomos salvos do inferno. Da maior desgraça, Deus fez a maior graça. Por isso que São Paulo fala, onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. Então, a gente não pode se apavorar com as coisas erradas que acontecem na nossa vida. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus tirou dos meus pecados. Primeiro que o pecado humilha a gente, então é um caminho de santificação a gente sentir a humilhação que o próprio pecado provoca na gente. Segundo, Deus sabe daí tirar alguma coisa. Quando a gente tem fé, a gente ama a Deus, São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Está aí. Vamos lá? Tamasi Tavares, quando oferecemos uma indulgência plenária para as almas do purgatório, como no dia do perdão de Assis, significa que certamente todas essas almas foram perdoadas de suas culpas e já tomaram seu lugar no céu. Ô Tamasi, veja bem, aqui eu tenho um livrinho, O que são as indulgências. Papa Paulo VI, 1967, publicou a Constituição Apostólica sobre as Indulgências e o Manual das Indulgências. A igreja ensina que se você ganha uma indulgência plenária para uma alma, plenária quer dizer, a alma chega à santidade perfeita. Diferente da indulgência parcial, que ela chega parcialmente, não sai ainda do purgatório, vamos dizer assim. Ok? Como é que se consegue uma indulgência plenária? Aqui eu explico as orações indulgenciadas, tudo isso. Primeiro, é preciso uma confissão bem feita, comunhão, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Maria e um Glória, e uma quarta condição é você escolher entre 4 alternativas. Ou você reza um terço em família, ou na comunidade, diante de um oratório, ou então você faz meia hora de adoração ao Santíssimo, diante da capela, diante do sacrário, ou você faz a via sacra na igreja, ou você faz meia hora de leitura bíblica, a chamada Lectio Divina, leitura bíblica meditada. Cumpre a quarta condição, ok? Agora, há outras coisas que substituem a quarta condição. Isso que ele fala aqui, por exemplo, né, de Assis. De vez em quando o Papa autoriza uma indulgência plenária. É a quarta condição. Nunca pode faltar as 3 primeiras. Confissão,
comunhão e rezar pelo Papa. A quarta é móvel. Você pode escolher. Agora, o que diz o manual? Se você fez direitinho, conseguiu a indulgência pela alma, a alma vai para o céu. Agora, o que pode acontecer? Você não ter feito direito. Por isso que o manual fala, você pode repetir se quiser. E é possível fazer isso uma vez por dia. Uma vez por dia você pode fazer isso, de oferecer para uma alma, cada dia para uma alma. Está certo? É uma caridade tremenda para com as almas. Eu insisto muito nisso. Por isso que eu escrevi esses 2 livros, né? Sobre o purgatório e sobre a Eucaristia, e sobre as indulgências. Quando eu chegar lá, eu não quero que eles reclamem de mim, que eu não rezei por eles. Todo dia eu faço meia hora de adoração ao Santíssimo, todo dia, antes da missa. E ofereço a Deus por uma alma do purgatório. E rezo pelo Papa, comungo, e a confissão não precisa ser uma confissão a cada dia, basta uma confissão aí uma vez por mês, não sei. Adilson Oliveira, o que a igreja tem a falar sobre malhar o Judas? Nós aqui fazemos isso, que é a tradição na cidade. Eu sei que muita gente faz. A igreja, eu nunca vi um parecer da igreja sobre isso. Isso aqui é uma tradição popular, né? O povo, para manifestar o seu ódio ao Judas, malha o boneco, né? Aí a igreja não tem nada a ver com isso. Aí é uma tradição popular que, né? Eu acho que a igreja não tem nenhum parecer sobre isso. Pelo menos eu nunca li nada sobre isso. Está caindo em desuso, né? Quando eu era criança, eu me lembro que todo sábado santo tinha esse negócio nas ruas de casa, aleluia, jogar a moeda para as crianças, né? Nem isso a gente não vê mais. É uma tradição que o povo cria, né? Leila Rodrigues, o que acontece quando um padre abandona a batina? O padre não usa mais batina, né? Ou muitos não usam, né? Esse termo de abandonar a batina quer dizer deixar o sacerdócio. Qual processo ocorre na igreja a partir desse fato? O sacerdócio não é como o matrimônio indissolúvel, o sacerdócio é indissolúvel. Um padre, ele pode deixar o ministério sacerdotal, mas ele não deixa de ser padre. Ele pode até casar. E a igreja pode autorizar. Então, o que acontece? Quando um padre não quer mais exercer o ministério sacerdotal, não quer mais, ele quer casar, por exemplo, ele pede para o Papa. O bispo manda uma carta para o Vaticano, pedindo o sacerdote tal, explica as razões. Se o Papa disser pode, ele fica dispensado do ministério sacerdotal, mas ele continua sendo padre, ok? Tanto assim, que um padre casado, se um doente na iminência de morte precisar, ele pode confessar a pessoa, ele pode dar unção dos enfermos, no caso assim de perigo de morte, ok? Então ele continua sendo padre, só que ele pode casar direitinho, não tem problema, desde que a igreja autorize. Por que a igreja tem que autorizar? Porque Deus, pela igreja, recebeu o voto dele para ser sacerdote. Então a igreja tem que suspender esse voto. Por isso que não pode o padre, eu não quero mais ir por conta própria, ele casa. Não pode. Aí ele está cometendo pecado. Mas se ele pedir autorização direitinho, o Vaticano, o Papa pode fazer. E acontece, tem muito padre casado direitinho, não tem problema. O que mais? Mateus Valente, qual é a diferença entre confissão comunitária e individual? Bom, confissão individual todo mundo sabe, né? Vai no sacerdote, você, né, conta seus pecados e recebe o perdão, né? Agora, a confissão comunitária, o catecismo fala aqui, no parágrafo 1483, eu vou ler aqui um pedacinho, sabe? Porque assim esclarece bem, nada como a gente colocar a palavra da igreja, né? Então diz aqui, olha, em caso de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária, em caso, olha aqui, de necessidade grave. O que ele chama de necessidade grave aqui? Ele chama de necessidade, a necessidade grave pode acontecer quando, tendo-se em vista o número de penitentes, não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais, num tempo razoável, de certo modo os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental, ou
da Sagrada Eucaristia. Nesse caso, agora presta atenção aqui, ó. Nesse caso, os fiéis devem ter para a validade da absolvição comunitária o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Ou seja, quem participou de uma confissão comunitária fica obrigado a confessar depois quando puder. Certo? Para poder a absolvição comunitária valer. Aí ele continua dizendo aqui, olha, um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Por exemplo, vamos fazer uma peregrinação para Aparecida do Norte. Chega lá todo mundo com confissão comunitária. Não pode. Por quê? Você pode confessar na sua cidade, na sua paróquia. Isso não é necessidade grave. Um dia o padre Paulo contou para mim que ele estava no avião, vindo de Cuiabá para São Paulo, deu um pane no avião, deu fogo numa turbina, parece. E ele já estava pronto para levantar e dar confissão comunitária ali. Só que o piloto disse, gente, calma, o avião está sob controle, a gente vai pousar, e ele ficou esperando, o avião pousou. E não foi. Mas ele é um caso de necessidade grave. Então o navio está afundando. O navio hoje carrega 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Um padre pode chegar lá, quem quer receber a absolvição comunitária? Lá o seu Titanic afundando, né? Tinha um padre lá dentro, sabia disso? Então, pode acontecer. Mas veja, então, o catecismo, para 1483, explica direitinho o que é a confissão comunitária. Acabou, Renata? Acabou o nosso tempo. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Ok? E amanhã tem o trocando o Escola da Fé. Escola da Fé, amanhã eu vou falar sobre o sacramento da crisma. Importante. Estou fazendo vários programas sobre os sacramentos. Amanhã, sobre o sacramento da crisma. Quem estiver por aqui está convidado. É aqui mesmo, 9h da noite. Certo? Um abraço a todos. Fique com Deus. Nossa Senhora os abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.